Bom dia, igreja, graça e paz. Que bom estar aqui nessa gravação online. Nós estamos felizes porque Deus tem nos resguardado em casa, porque Deus tem cuidado das nossas vidas. Você que está aí na sua casa com sua família, venha participar do culto, sente com eles. É um tempo de comunhão, de adoração e de glorificação ao nosso Deus. Estamos alegres, felizes porque Deus é a razão do nosso viver. Estamos felizes porque Ele é o motivo maior da nossa vida. E por isso nós queremos adorar, glorificar o nome dEle, exaltar com alegria no seu coração. Não pense que você estando em casa, o seu coração possa ficar entristecido. Sinta-se alegre, porque Deus te deu mais um dia de vida para exaltar o nome dEle. Então vamos adorar, exaltar esse Deus maravilhoso. Antes de louvar ao Senhor, eu queria ler um versículo com você. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 18, verso 30. Salmo capítulo 18, verso 30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. O Senhor é a nossa esperança, a razão principal de louvarmos e bendizermos. Ele é o motivo maior do nosso louvor. E por isso nós queremos adorá-lo com alegria, exaltá-lo com alegria em nossos corações. Vamos fazê-lo nesse momento. De trovões, sem ar eu fico e admirado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Declare o maravilhoso amor de Jesus, maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Sua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto por teu amor sem fim. E quem traz ordem a todo caos, quem faz do órfão um filho fiel, é o Rei da Glória, o poderoso Deus. E quem governa nações e reinos, e com verdade e a justiça, é o Rei da Glória, que brilha mais que o sol. Esse é o maravilhoso amor de Jesus. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Senhor que morreu
maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por teu amor sem fim. Aleluia. Olá a todos, estamos mais uma vez compartilhando com vocês das nossas vidas, as nossas experiências e daquilo que faz parte do dia a dia da igreja, que nós temos a necessidade de falar também. Quero começar falando a respeito das contribuições. Nós queremos agradecer pela participação da igreja, houve uma resposta, ainda ficamos mais ou menos uns 10 mil abaixo daquilo que nós tínhamos necessário, como necessidade, mas nós estamos fazendo alguns arranjos do nosso orçamento, diante de um orçamento de emergência, para adaptar aí as nossas despesas, diminuir tudo. Então foi possível fechar o mês passado nosso orçamento, mas nós precisamos continuar, pelo menos, atingindo aquilo que atingimos no mês passado. Então, sabemos que algumas pessoas vão ter mudanças nas suas finanças nos próximos meses, mas se você tem recebido, se você tem sido abençoado nesse sentido, contribua com aquilo que Deus tem permitido chegar até você. Tem um texto do Antigo Testamento que fala que tudo que passar por debaixo da vara é aquela figura do pastor contando as suas ovelhas. Então nada deixe de fora, mas se você tem recebido, entregue também ao Senhor, como gratidão, como experiência de adoração na sua relação com Ele. Nós, por enquanto, só podemos agradecer a todo o esforço da equipe financeira que tem trabalhado no sentido de adequar o orçamento com a realidade. Isso tem sido especial, eles têm feito um bom trabalho, mas nós precisamos que a igreja continue, aqueles que estão recebendo, sendo também fiéis, de forma sistemática, naquilo que deve ao Senhor ser entregue. Também a semana que vem nós teremos a programação do Dia das Mães. Como que nós vamos fazer? Vamos fazer online ainda, infelizmente. As crianças estão preparando uma homenagem e será com um presente da igreja para vocês. Então, não vão ser as mamães presentes aqui para entregar uma lembrancinha, mas vocês ficarão com essa lembrança guardada no coração de vocês. Depois, posteriormente, vamos ver como fazer isso para vocês de uma forma mais específica, material também. Mas queremos desde já convidá-los para a próxima celebração, às 10h30, teremos uma palavra para as mães e assim também com a homenagem das crianças. Estamos preocupados com o convívio de algumas mães com as crianças, porque temos, pelos comentários que temos visto, algumas mães já bem irritadas e dizendo isso para as crianças que não vê a hora que eles voltem para as escolas. Nós sabemos que isso pode afetar bastante emocionalmente. Nós não temos a ideia de como isso pode chegar no coração de uma criança que está percebendo que seus pais ou a sua mãe está querendo se livrar dele. Então, pode parecer uma coisa simples, um comentário assim, mas o coração de uma criança tem um efeito e um impacto grande. Então, queremos pedir que essa semana possa ser também uma semana diferente nesse sentido. Vamos pedir a Deus que dê paciência, que Deus nos ajude a nos comportar de uma maneira adequada. Ok? Então, são esses os avisos. Vamos entregar, então, agora dízimos e ofertas com atitude de honra ao Senhor, como sempre temos feito. Não deixe para o último final de semana, mas já vai investindo. Tem mais uma coisa que eu quero acrescentar sobre isso, é o sustento dos nossos missionários. Então, os missionários que recebem pelo orçamento, que estão inclusos no orçamento, houve uma modificação nesse sentido, então nós só ficamos
com Daniel, com a Daniela e o André preservados no orçamento. Os outros missionários vão continuar participando, vamos continuar investindo na vida deles, mas nós vamos fazer a contribuição através do Fundo de Missões. Então, o que a igreja sentir que deve se envolver e participar é o que a igreja vai entregar, e o que tiver condições será dividido entre eles no Fundo de Missões. Então, Cristolândia, Sertão e Índia serão ofertas voluntárias que serão entregues conforme aquilo que a igreja puder. Tá bom? Então, temos essa modificação e é o que pudemos fazer por enquanto. É o que tivemos condições de manter por enquanto, devido à crise, devido à situação que temos vivido. Peço que vocês compreendam e também contribuam nesse instante como a sua oferta e seu dízimo entregue em honra ao Senhor. Ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir. Ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Misericórdia, nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso.
chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Bom dia, igreja, graça e paz. Mais um momento de falarmos com o Senhor, de levarmos a Ele as nossas orações, as nossas súplicas e também ações de graça. A nossa devocional da manhã está em Salmos 46:1, que assim diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Um refúgio é um lugar de segurança e proteção. Quando enfrentamos dificuldades na vida, podemos encontrar segurança em Deus. Deus nunca nos abandona. Ele é como uma rocha firme que nos protege. Outras coisas podem falhar, mas Deus nunca falha. Podemos sempre nos refugiar nele, sem medo. Deus sempre cuida de quem confia nele. E é nesse sentimento de confiança, é nesse sentimento de refúgio, de esconderijo, que vamos orar agora. Eu queria que você se despreendesse de qualquer coisa que te tire a atenção neste momento, que você pudesse se conectar ao trono da glória, ao trono de Deus, intercedendo pelas pessoas que necessitam das nossas orações. Vamos clamar, pedindo pela Neuza Brandão. O filho dela, o Jefferson, fez uma cirurgia, está se recuperando. Vamos orar pela completa recuperação e restabelecimento da saúde dele. Também a Priscila foi submetida a uma cirurgia. Ela necessita das nossas orações, a filhinha dela, o marido. Vamos orar por esta família. Também a Cleusa, que se recupera de um procedimento cirúrgico. A Almirene, que se encontra ainda hospitalizada na UTI. E também vamos agradecer pelos aniversariantes da nossa igreja, aqueles que comemoraram mais um ano de vida, a exemplo da Noêmia, da Madalena, da Lígia. Receba aí o nosso abraço fraterno e que Deus possa renovar a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida de cada um. Também agradecemos a Deus por mais um ano de matrimônio do Lúcio, da Beth, 43 anos de vida conjugal. Que Deus os abençoe ricamente e poderosamente. Vamos orar pela nossa igreja, pelo nosso pastor. Vamos orar também pelos membros da nossa igreja, os enfermos da nossa igreja, as crianças, os idosos, as pessoas desempregadas, os profissionais da área da saúde. Vamos orar por todos aqueles que neste momento se encontram desamparados, para que eles possam buscar abrigo, refúgio e proteção junto ao nosso Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez, Pai, estarmos juntos em comunhão, mesmo afastados, mas em comunhão com o Senhor, Pai, como igreja, como filhos teus, Senhor Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos cura, o Senhor nos protege, o Senhor nos perdoa, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença em nosso meio, Senhor, pelo teu Santo Espírito, pelo Senhor Jesus a quem nós podemos recorrer, Senhor Deus, para chegar a ti, Senhor. Muito obrigado pela salvação que temos em ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, mesmo em meio aos problemas que temos passado, como povo teu, como povo parte desse mundo, Senhor Deus, o Senhor está presente no nosso meio e nos dado oportunidades, Pai, de nos achegar cada vez mais a Ti, Senhor Deus, de aperfeiçoar nosso conhecimento, de nos parecermos mais contigo, de buscarmos mais a Ti e ao Teu Santo Espírito, Pai. As Tuas verdades e os Teus caminhos, Senhor Deus.
Muito obrigado porque podemos confiar no Senhor em meio a tudo que tem acontecido, Pai. Nós, como igreja, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado das famílias, o Senhor tem dado sustento, o Senhor tem provido aquilo que precisamos, Senhor Deus. O Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem transformado em meio a tudo isso. E nós te pedimos por aqueles que ainda não receberam essa bênção, Senhor Deus, por aqueles que ainda estão precisando de Ti, Senhor Deus, aqueles que estão nos hospitais, que estão acamados, que estão precisando da recuperação completa, Senhor Deus, os que passaram por cirurgia. Te agradecemos pelas crianças que nasceram, Senhor Deus, nasceram com saúde, e o Senhor tem dado vida, Pai, o Senhor tem dado saúde a elas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor cuidou da Priscila, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por essa família, pelo Fázio, pela Priscila e a Isabel. Obrigado que o Senhor cuidou dela, Senhor Deus, livrou ela de consequências difíceis que seriam para ela, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, do teu povo. Muito obrigado, Senhor Deus, também por todos que fizeram aniversário, por todos que o Senhor renovou mais um ano de vida, Senhor Deus, pela Beth e o Luz, pelo aniversário de casamento, Senhor. Muito obrigado pela vida deles no nosso meio, Senhor Deus. Tem sido exemplo de perseverança, Senhor Deus. Tem sido exemplo de união diante do Senhor, Pai. Obrigado pela vida deles, Senhor Deus. Que o Senhor possa preservá-los, preservar a sua saúde e a comunhão que temos com eles, Senhor Deus. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela solidariedade que tem se movimentado em nosso meio, Senhor Deus, a generosidade entre os irmãos, de ajudar uns aos outros, Senhor Deus, de trazer suas ofertas até a igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da família do pastor, abençoado a vida dele, Senhor Deus, o pastor Reinaldo, da Nancy e dos seus filhos, dos seus netos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Pai, eu te agradeço também, porque o Senhor tem nos dado palavras, Senhor Deus. O Senhor tem nos dado sabedoria. As tuas misericórdias têm se renovado e temos percebido mais a tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Fique agora com a mensagem e deixe Deus falar ao seu coração. Uma boa semana, uma boa pregação. Olá a todos que têm nos acompanhado na nossa série de mensagens. Nosso tema de hoje é Não Provoquem uns aos outros. E é um tema interessante porque me remete a algumas lembranças de infância. Nas escolas tem muito aquelas coisas de bullying, hoje muito mais pesada do que na minha época, mas esse texto tem um pouco a ver com isso, nas nossas relações, para não termos essa atitude uns com os outros de provocá-los, porque essa provocação serve como uma diminuição deles para então termos uma autoexaltação. O texto que é o mandamento nesse sentido está em Gálatas capítulo 25 capítulo 5, versos 25 e 26. Diz assim: se vivermos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Sinônimo para isso, para uma compreensão: não irritem uns aos outros, nem desafiem uns aos outros. Vocês com certeza se lembram daquelas cenas de brincadeiras que tinham um peso de maldade, como, por exemplo, eu duvido você pular daqui como eu pulo. Então, às vezes faziam isso com uma pessoa que já tinha mais idade e o corpo iria absorver aquele salto sem trazer prejuízo, sem que a pessoa caísse. Então, eu duvido, olha aqui como eu pulo. Então, sempre tinha um mais espertinho, um mais desenvolvido, que desafiava outros a fazer assim. Aí o menor ia pular e se machucava no chão. Outros desafios como: eu duvido você ir lá até aquela pessoa e dizer isso, e fazer isso com ela.
Então, quando a pessoa ia e fazia, porque se sentia provocado, a outra falava, eu não deixava, falou tal coisa, te chamou de baixinho, baixinho, baixinho. E aí começava aquela confusão até provocar ao ponto de que surgisse uma briga. Infelizmente, isso é um costume que ainda acontece em outros níveis e de uma situação que acaba causando problemas até mesmo no meio da igreja. Jesus também foi provocado por Satanás. E podemos colocar essa provocação como uma tentação. Então, a provocação chega a tentar as pessoas a fazerem algo que, se elas fizerem, elas estarão indo contra o que elas são, ou o que Deus a preparou para ser. E isso, então, é pecado. Mateus capítulo 4, versos 3 a 10, diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em pedra alguma. E a última, Jesus lhe respondeu, a resposta, né? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, o próprio diabo provocando Jesus para que ele se desviasse do propósito de Deus para ele, mas ele mesmo não estava ali apenas como humano, ele estava ali como o próprio Deus, e ele, usando a palavra de Deus, combateu cada uma daquelas provocações ou tentações. Você deve se lembrar de alguns amiguinhos seus, amiguinhos aí meio entre aspas, né? Dizendo assim, eu tenho, você não tem, e mostrando para você, te provocando, dizendo que ele era melhor que você, porque ele tinha uma coisa que você não tinha. Né? Ou então, sempre com aquele... E essas pessoas acabaram crescendo com aquele sentimento de que tudo que eles tinham era melhor do que o que os outros tinham. E verdadeiros monstrinhos, desculpe aqui a palavra, mas é isso mesmo que acontece. Nós acabamos crescendo, convivendo com verdadeiros monstrinhos, que sempre se acharam superiores aos outros e sempre quiseram diminuir os outros. Acontece que essas pessoas chegaram nas igrejas. E já na época da igreja primitiva isso já existia. Pessoas querendo ser melhor que as outras. E essas pessoas chegaram na igreja, se converteram, mas parece que algumas coisas ainda precisam ser trabalhadas. Então, quem conhece um pouco os cristãos, sabe que não somos de maneira alguma isentos ao orgulho. E a Bíblia mostra isso porque o apóstolo Paulo trata disso em diversos níveis, em diversos momentos. Inclusive, não só ele, mas também os outros apóstolos, e Jesus tratou também a respeito dessa questão do orgulho. Em Romanos 13, 12 diz assim, 12:3. Romanos 12:3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha sobre si um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então não seja orgulhoso, não tenha um conceito sobre si, além da medida que lhe foi dada. Então o verdadeiro conceito, ou os verdadeiros valores que nós temos, ou os maiores valores que nós temos são aqueles que nós recebemos de Deus, que foi adquirido pelo poder de Deus e pela graça de Jesus Cristo, que nos concedeu
os dons do Espírito Santo. E disso não nos devemos orgulhar, mas simplesmente usá-lo para o serviço, para honrar a Deus. O subestimar-se não contribui de maneira alguma para a glória daquele que, sendo o Pai das luzes, envia dentro da vida de cada cristão boas dádivas e dons perfeitos. Então nós não devemos nem nos orgulhar, mas também nem nos subestimar. Há pessoas que têm dificuldade com aceitar trabalhos, até mesmo na igreja, ou realizações através dos seus dons, porque sempre se sentem incapazes. Então ela está se subestimando diante de uma tarefa dada por Deus, diante de um dom concedido por Deus, achando que Deus, apesar de Deus ter lhe concedido aquilo, ela não tem condições de realizar. Mas se Deus concedeu, é Ele quem estará junto, nos dando vitória também na realização daquela tarefa. Assim como Moisés teve essa postura, e outras pessoas que já têm uma tendência no seu temperamento mais melancólica e precisa de alguém sempre incentivando, sempre motivando para que aquela pessoa realize o que tem que realizar. Mas quando um cristão começa a subestimar-se, julgando-se aquilo que não é, o dono de capacidades, ou o dono de capacidades que não tem, o grupo todo entra em problemas desse tipo de arrogância e altivez, e brotam muitas contendas. Então, não podemos nos subestimar, mas também superestimar. Então entra naquela coisa da pessoa que é desconfortável conviver com ela, porque ela sempre sabe mais que todo mundo, todos estão desatualizados, só ela é uma pessoa atualizada, só a opinião dela tem que prevalecer, e isso é muito chato. Ninguém gosta de conviver com alguém assim. Isso cria contendas no grupo de convivência, afasta as pessoas umas das outras, e inclusive é pecado. E nós temos que evitar isso. Então temos que encontrar um equilíbrio na nossa conduta, não se apresentando como alguém menor do que Deus preparou para que ela fosse, mas também não se apresentar como uma pessoa maior do que aquilo que Deus quer que ela seja, querendo até ocupar o lugar de Deus, trazendo para si toda a fonte de poder, de sabedoria, de conteúdo e de orgulho na sua apresentação pessoal. Em Gálatas 5:26, a primeira exortação é que não nos deixemos possuir de vanglória. Vangloriarmos é o mesmo que nos gabar de algo que na realidade não possuímos. Então não é de nós, é uma coisa que Deus nos concedeu e nós não podemos nos gabar disso de forma alguma, mas simplesmente servir a Ele através disso, dessa capacidade ou dessa condição. Não possuímos, então, algo que, embora o tenhamos, carece de valor ou vale muito menos do que pensamos. As igrejas das Galácias se dividiram entre dois partidos, o dos judaizantes e os seus oponentes, É que era uma questão muito séria que havia no meio das igrejas, essa divisão que foi surgindo por causa da antiga religião que alguns tinham, e agora alguns estavam formando a igreja de uma forma, outros tinha aqueles que eram gentios, estavam chegando, aqueles que já pertenciam ao judaísmo, os cristãos judaizantes, também estavam misturados com os outros, e alguns, por preservarem alguns conceitos, alguns costumes, achavam que eram superiores aos outros. Você chegou agora, você não é nem circuncidado, e como que você pode se igualar a mim, na minha capacidade e na minha condição de cristão? Você é menor, porque você não era judeu, e você simplesmente chegou na igreja agora somente com os conceitos e com os ensinos de Cristo, e todo o restante foi deixado para trás. Imagine a polêmica na igreja, a confusão que
que havia naquele momento, porque um se achava superior ao outro. Isso, religiosamente falando, mas afetava diretamente a conduta de todos eles. Então, o partido oposto, por sua vez, estava em perigo, ou seja, o dos cristãos que não eram de origem judaica. Eles estavam em perigo de se gloriar da sua liberdade, das restrições mosaicas e de olhar com desprezo os seus irmãos como homens de mentalidade limitada. Então, ao mesmo tempo que os cristãos judaizantes estavam se orgulhando de terem uma origem, aquela coisa da mulher samaritana, de ser filha de Abraão, adorar a Deus nesse monte, e aqueles conceitos todos bem religiosos que agora não tinham mais validade por causa da presença de Cristo como Deus no mundo. Assim também os que se convertiam e eram gentis, não tinham origem judaica, eles estavam menosprezando todo o conceito, todo o ensino da lei judaica, e por isso achavam que tinham o direito de viver como se fosse mais relaxadamente diante dos outros. Nós não seguimos essas regras não têm valor para nós, não são importantes, o que vale para nós agora é só a graça e nós não precisamos ter isso para nos relacionar com Deus. Então, os dois estavam errados, os dois grupos e os outros vários que surgiram na época, porque ninguém é melhor que ninguém. E Jesus, vindo ao mundo, igualou com a sua vida, com o seu sacrifício, o nosso valor, porque o preço que foi pago por um judeu foi pago também por um gentil, e todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Deus nos vê com o mesmo amor, e Deus demonstrou por nós o mesmo amor, no mesmo nível, então todos têm a mesma importância. E Deus decidiu dar dons para nos capacitar e servir também com a mesma importância, igualando a nossa presença. Então, por causa dessas confusões todas, o apóstolo Paulo foi desafiado a escrever algumas cartas. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, e 11 e 12 também, nós vemos algumas referências disso. Eu vou citar alguns versos desse trecho. 2 Coríntios, a partir do capítulo 10. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. E todavia, não creio ser um pouco inferior a esses superapóstolos, isto é, aos pregadores de outro Jesus ou de evangelho diferente, porque assim como hoje tem surgido superapóstolos, donos de igreja, cheios de poder, realizando tantos sinais e maravilhas, naquela época esses superapóstolos já surgiam, também querendo fazer coisas diferentes das citadas no evangelho. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês, em todo tipo de situação. E será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de levá-los ou trazê-los comigo? E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar a oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Então tinha um grupo que era mesmo os apóstolos, que eram aqueles que tinham sido encontrados convivendo com Cristo e que tinham visto Cristo em ação de alguma forma. Mesmo o apóstolo Paulo, ele teve um encontro pessoal com Cristo. Cremos que de uma forma que ele pôde ver mesmo Jesus quando ele então se converteu. Ele teve uma experiência diferenciada dos outros que estavam se convertendo. Ele foi incluso como apóstolo por causa disso e reconhecido. Então, depois disso, encerrou-se o grupo de apóstolos nesse sentido, daqueles que conviveram com Deus. Mas começaram a surgir pessoas dizendo coisas diferentes, e até hoje surgem pessoas ensinando conceitos diferentes e se auto-intitulando apóstolos, como uma busca por um poder diferenciado
de outros que são pastores e mestres, missionários, e estão pregando nesse mundo, fazendo o trabalho de Deus. Então, a busca pelo poder, o alto título buscado por alguns, que não foi conferido por Deus, mas que as pessoas caminham em busca constantemente desse poder, tem causado sempre problema nas igrejas, dividido igrejas e opiniões. Você deve ter notado claramente que os desafios provocantes são lançados por causa do vanglorioso orgulho humano, que está sempre presente no nosso coração. Então, uma das principais coisas que tem afastado o homem de Deus e o homem um do outro é a questão do orgulho. E esse orgulho tem como propósito levar o desafiador a uma posição mais gloriosa e rebaixar o irmão para que ele se sinta inferior. Sempre que isso acontece, pecamos. Sempre que isso acontece, nos afastamos de Deus. E o que Deus quer é que aprendamos como nos aproximar dele e obedecê-lo também. Para concluir, quero citar novamente esse trecho da tentação de Jesus. Quando formos tentados ou desafiados a alguma coisa que vai nos desviar dos propósitos de Deus para nós temos que fazer como Jesus fez, nos lembrar a respeito do que a Bíblia diz sobre isso. Então, dizemos aquilo que é certo. Jesus teve as seguintes respostas, 3 respostas. Mateus 4, na parte 4 do verso B, parte B do verso 4. Não só de pão o homem viverá, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando ele disse isso, ele estava nos desafiando a não nos sentir diminuídos, porque algumas pessoas têm algumas coisas que nós não temos, mas sim confiarmos na provisão de Deus, de que aquilo que nós precisamos, de fato, Deus vai acrescentar na nossa vida naturalmente. Quando Jesus respondeu, está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, ele está nos dizendo para nós não nos colocarmos em risco demasiado. Então, por exemplo, agora nessa pandemia, todos têm dito, as orientações que temos recebido de médicos, de pessoas especialistas, cientistas, é que nós não devemos sair de casa, no sentido de nos expor ao ponto de correr perigo. Então, nós não devemos nos expor ao ponto de correr perigo, achando que Deus tem a obrigação de nos proteger e impedir que fiquemos doentes. Um amigo meu sempre dizia que depois dos 80 por hora, por exemplo, ou depois da indicação da velocidade das placas que nós temos em uma estrada, depois daquela velocidade, Deus desce do carro. Então não adianta nós nos submetermos ao perigo excessivo, nós ultrapassarmos a barreira de perigo que Deus tem sinalizado para nós, daqui você não pode passar. Se nós fizermos isso, nós estamos fazendo o que o diabo estava sugerindo para que Jesus fizesse, colocando o Senhor à prova. Deus está comigo, Ele me protege, Ele me guarda. Eu posso entrar nessa favela a qualquer hora, que Deus tem que me proteger. Então, não coloque Deus à prova nas suas intenções. Ontem eu vi um vídeo do caminhão catavelho, não sei quantos viram. Então, as pessoas, vários velhinhos querendo fugir de casa, que eles estão famosos nisso, né? Eles não conseguem ficar em casa, não conseguem se sentir presos. Então, eles saíram de casa, eles ouviam o anúncio, olha o caminhão catavelho, e eles voltavam correndo para casa, né? O caminhão catavelho está passando na sua rua, e eles ficavam com medo e voltavam para casa, e se escondiam. Então, não se coloquem em risco desnecessário, não prove a Deus na proteção dele para você. Deus tem também, não que Deus tenha um limite, mas Ele vai nos proteger, é claro, mas se existe um limite que nós devemos obedecer, então Deus vai cuidar de nós, desde que nós não sejamos também descuidados e coloquemos Ele desnecessariamente à prova. E o último,
Não deixe que as distrações desviem o seu foco de Deus. Quando Jesus respondeu, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, ele estava falando sobre isso. Olha, não deixe que as distrações te desviem de Deus. Não crie ídolos pessoais. Não mantenha o seu coração em outra coisa, senão em Deus, acima de tudo, como o único Senhor e protetor da nossa vida. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco, e antes eu quero orar com vocês pensando nisso. Quem é o seu Deus? Quem tem lhe provido daquilo que você precisa de verdade? Quem te protege? Quem te guarda na sua entrada, na sua saída, desde que você não seja um desses que tem colocado Deus à prova, né, se arriscando desnecessariamente, e a quem você tem adorado? Você tem se distraído com as coisas desse mundo? Você tem focado muito mais em outras coisas do que em Deus? Quanto tempo você investe no seu dia a dia com Deus, no seu relacionamento com Deus? Então vamos pensar nisso. Se você acha que precisa fazer alguma alteração, uma revisão na sua conduta pessoal e na sua conduta com Deus, é a hora de você pedir que Ele faça isso. A ceia do Senhor pede para que nós tenhamos uma reflexão antes de comermos do pão e bebermos do cálice. E vamos ter esse momento como uma reflexão das nossas vidas, se existe algo que nós precisamos mudar, corrigir, consertar e submeter a Deus para que Ele nos ajude nessa transição. Então vamos pedir a Ele juntos isso. Feche os olhos aí na sua casa e vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te agradecer pelo teu amor para conosco. A celebração da ceia do Senhor é para trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós. É claro que não lembramos disso somente nesse momento, mas nesse momento nós celebramos como um memorial do teu amor, do teu poder, da tua provisão, do teu cuidado e da sua pessoa como Deus. Reconhecemos que só tu és Deus. Só o Senhor tem o poder de restaurar nossos pecados, de nos livrar, de nos libertar de uma vida em pecado e nos dar nova vida através da presença de Cristo Jesus no nosso coração. E é a Ele que nós queremos adorar com esse ato. Assim como na sua palavra o Senhor disse que nós deveríamos continuar celebrando a ceia até que o Senhor voltasse. Nós temos feito isso porque cremos em Ti. Cremos que o Senhor irá voltar. O Senhor é um Deus vivo e se encontrará conosco nas nuvens, e nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado pelo seu amor, restaure o nosso coração, limpa como só o Senhor pode limpar, mediante o nosso arrependimento e o reconhecimento do teu poder para fazê-lo. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queremos compartilhar mais uma vez com vocês da ceia do Senhor, aqui esses elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo. E antes quero ler um texto que está em Atos capítulo 4, verso 32. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma dos que possuía, era própria. Ninguém achava que as coisas que possuíam eram próprias, mas todas as coisas lhes eram comuns. Esse texto tem feito bastante sentido, pelo menos para mim, pelo que eu tenho observado, não só na igreja, mas no mundo. Eu nunca vi uma ação como essa em todo o mundo, das pessoas mostrarem solidariedade, mostrarem que estão vendo a necessidade das pessoas e fazerem alguma coisa por essa necessidade. Então isso aconteceu na igreja primitiva e agora está retornando a acontecer de uma forma espontânea por causa dessa pandemia. Eu vejo isso como uma coisa notável. E mesmo que sejam por motivos diferentes, o que está acontecendo precisa ser notado. Temos coisas para compartilhar e isso é uma maravilha. Não temos coisas faltando, mas temos coisas para serem compartilhadas. E
no nosso coração o que temos não é nosso, mas é algo comum a todos. Isso dá muita alegria. E para mim isso tem muito a ver com a ceia do Senhor, porque Jesus compartilhou do pão e para compartilhar vida conosco. Jesus vindo ao mundo, Ele compartilhou vida e vida para nós vivermos também eternamente. Ele compartilhou do seu sangue para sermos purificados e nos tornarmos aptos para a vida e vida eterna. Não foi algo somente para aquela época, é algo para sempre. E vamos continuar celebrando dessa forma até que Ele volte. Então eu gostaria que na sua casa você tivesse o tempo de reflexão e pensasse na vida que Jesus compartilhou com você, que você ainda pode usufruir disso, e no sangue que Jesus compartilhou com você e com todo mundo, ainda pode alcançar os corações e purificar do pecado. Então tenha um momento agora de oração pessoal, onde você estiver, feche seus olhos e converse com Deus. Senhor, obrigado pelo que o Senhor compartilhou conosco. Seu sangue, seu corpo. Obrigado que temos visto hoje também as pessoas compartilharem de uma forma muito especial aquilo que tem, por amor, por compaixão, mas de uma forma ou de outra as pessoas têm dado daquilo que tem nos seus armários, nos seus depósitos, que receberam do Senhor, têm entregue aos outros. Isso tem sido notório. Eu não sei se nós teremos chance de ver isso acontecendo em uma outra época da nossa vida, mas estamos vendo isso agora e queremos agradecer ao Senhor, nos lembrando que o Senhor compartilhou conosco também do seu corpo, para que possamos ter vida eterna, do seu sangue, para que possamos ser libertos do nosso pecado, do qual fazemos menção ao Senhor, que temos um coração arrependido e reconhecemos que se não for a tua graça, a tua misericórdia, nós já estaríamos consumidos. Mas através disso podemos ter uma perspectiva de vida e vida eterna. E é nessa certeza que oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos compartilhar então dos elementos da ceia, do pão e do cálice. E peço a vocês em casa que vocês aguardem a orientação para comermos todos juntos. Diz a palavra do Senhor que Jesus pegou o pão e compartilhou com os seus discípulos, explicando que uma nova aliança estaria sendo estabelecida agora através do corpo dele e do sangue dele. E ele deu graças antes de comer com seus discípulos. E faremos isso também. Peço mais uma vez que acompanhe a nossa oração. Graças te damos, Pai, pelo teu sacrifício na cruz por nós, onde o seu corpo ali sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Muito obrigado por repartir isso conosco. Que essa seja a nossa atitude de gratidão pelo teu sacrifício, que seja o reconhecimento da sua vida em nós, que o Senhor vivo está e o Senhor tem governo sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. Muito obrigado pelo teu pão, que representa o teu corpo. Assim nós nos lembramos daquilo que o Senhor fez. Trazemos a memória de Jesus à nossa memória. No nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Vamos comer juntos o pão.
Diz a palavra que Jesus também pegou o cálice e antes de repartir com seus discípulos, ele explicou que o sangue dele nos purificaria de toda injustiça. E assim a nova aliança estaria selada de uma vez por todas. Não seria mais necessários sacrifícios, não seriam mais necessários um outro cordeiro, porque ele foi o cordeiro eficaz, sacrifício eficaz por cada um de nós. Ele deu graças, porque o sangue dele limparia, tiraria o pecado do mundo. Então todo aquele que se arrepende do seu pecado, então é liberto pelo sangue de Cristo. Vamos orar, depois tomaremos o cálice todos juntos. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, pelo teu sangue que nos purifica, por ter se entregado por nós quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus, por nos restaurar para sermos filhos de um Deus que nos adotou como um Pai. Tudo isso é muito maravilhoso, são coisas que nós não merecíamos, mas recebemos de graça por causa do teu sacrifício, Jesus. Por isso eu peço que o Senhor faça crescer em nosso coração a fé e a gratidão pelo que o Senhor fez em nós e por nós. Muito obrigado. Vamos tomar juntos do cálice. Muito bem, vamos encerrando mais uma transmissão das nossas celebrações. Quero somente te dar mais um aviso, uma notícia. A partir de terça-feira nós teremos um plantão aqui nas dependências da igreja. Cada um de nós da equipe ministerial estará aqui um dia, a partir de terça, das 9 até as 17 horas, tá bom? Então, na terça-feira serei eu, na quarta a Tânia, na quinta o João, na sexta o Davi e no sábado e domingo o Kleber, somente na parte da manhã, tá bom? Nos horários que teremos o culto da manhã, das 9 às 14 no sábado e das 9 ao meio-dia no domingo. Então, se você precisar de alguma coisa ou quiser vir aqui entregar alguma doação, alguma cesta básica, alguma coisa que você queira doar também para ajudar outras pessoas, estaremos aqui para receber, assim como dízimos e ofertas, você pode vir aqui depositar no gasofilácio como está ali ao lado, e nós estaremos te recebendo, poderemos orar por você de alguma forma e te dar uma palavra de apoio. Então, nossa igreja estará de plantão, nossa equipe ministerial estará de plantão de terça a domingo, a partir da semana que vem, tá bom? Um bom final de dia, uma boa celebração também, às 18h30. Então, continue nos acompanhando e compartilhando conosco da palavra. Deus te abençoe. Graça e
onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor, Senhor, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, eu de ti preciso, Senhor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Amém. Precisamos do Senhor todos os dias nas nossas vidas. Quero agradecer a você que esteve conosco durante este culto dessa manhã. Deus abençoe a sua vida. Às 18h30 retornaremos para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Deus seja louvado. Deus te abençoe, querido.